fica correto ou nós não estamos falando a verdade. A gente se baseia em estudo. Pode passar. Tá? Além disso, nós temos no agrotóxico um consumo acumulado. E é bom que todo médico saiba disso. E é bom que todo mundo saiba disso. Porque o consumo acumulado não é só o consumo de uma água, de uma fruta, de um leite ou de uma carne. O consumo acumulado é o consumo de tudo. E todo médico deve saber disso. E todo mundo deve saber disso. Pode passar, por favor. Tá? Pode passar. Aqui são um pouco dos efeitos tóxicos à exposição aguda. Pode passar. Que a gente encontra. Quem atende, quem vive na comunidade, quem sabe da população, sabe que atende um efeito agudo, sim. Não é invenção, não. Aparece. Pode passar. E os efeitos crônicos, após múltiplas exposições. Aquela exposição que a gente tem todo dia e que acha que não está fazendo mal. Pode passando o próximo. Tá? Pode passando. Essas exposições nos causam a infertilidade, que alguém citou aqui, a impotência, os abortos, as malformações congênitas, desregulação hormonal, efeitos sobre o sistema imunológico e o câncer. Pode passar. Pode passar. Essas são... Pode passar. E aí a gente se pergunta, o que é que a gente está comendo aqui no Brasil hoje? Né? Pode passar. A Organização Mundial da Saúde, para quem não sabe, é uma organização que reúne todos os países com relação à definição dos critérios e cuidados de saúde, e orienta os países. E a Organização Mundial da Saúde diz o seguinte: 25% a 30% da carga de todas as doenças estão relacionadas aos fatores ambientais. OMS é a abreviação da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, tudo que a gente adoece hoje, 1/4 do que a gente adoece é pela questão ambiental. E aí está o agrotóxico, aí dentro. 23% de todas as mortes no mundo estão relacionadas aos fatores ambientais. 36% das crianças de 0 a 4 anos que adoecem são por fatores ambientais. E 37% dessas crianças que morrem estão relacionadas aos fatores ambientais. E o agrotóxico é um fator ambiental. Pode passar. Isso aqui são exemplos, e a gente tem aqui, alguém citou o dossiê Abrasco, feito por grandes e nomeados pesquisadores, que classifica e relata e descreve o impacto do agrotóxico na saúde das pessoas, com relatos de casos que não são invenções nem são falácias, são relatos. Eu sugiro que procurem estar lendo. Pode passar. Esses são mais alguns dos estudos que a gente encontra. Pode passar, Larissa. Pode passar. São vários. Costa Rica, Equador, pode passar, Larissa. Todos a gente encontra. Inclusive, nossos estudos. Tem aqui vários autores também presentes. Pode passar. Então, o agrotóxico, ele é... Pode passar aí. Pode dar uma, é uma questão... Só volta um pouquinho, que alguém voltou. É uma questão de saúde pública, sim. Tá? E, por isso, as intoxicações precisam ser conhecidas, que não são. Não são. Quem trabalha com isso sabe que acaba não dizendo, não indo, ou quando vai, o médico não sabe identificar, acha que não se usa agrotóxico e não faz o nexo. A gente está cansado de ver médico que atende uma situação, e eu falo isso, e diz que não é. E diz que não é intoxicação, diz que é uma outra situação. E, quando a gente vai verificar, é uma notificação. Tá bom, eu vou concluir, senhor. Tá bom. Isso aqui é o INCA que vocês já receberam, pode estar passando. E isso aqui, nós fizemos, e está na página, disponível hoje, na página da Secretaria Estadual da Saúde, está disponível um observatório de saúde ambiental, onde tem um relato de, pelo menos, 11.116 estudos que comprovam a questão do agrotóxico. Não é falácia, não. O senhor vai lá e olhe. www.observatoriosaudeambiental.eco, feito por pesquisadores, onde 555 estudos
555 fazem o nexo direto do impacto. Tá? Isso aqui está descrito, pode passar. Relatório do Ministério da Saúde aponta que o Estado de São Paulo apresentou 12.562 notificações por intoxicações. E a gente sabe que há uma subnotificação, o que faz com que isso seja uma invisibilidade. E o glifosato, a gente sabe, é o agrotóxico mais utilizado no país e citado e classificado pela Organização Mundial da Saúde como possivelmente cancerígeno. Pode passar. Pode passar. Ali o consumo do agrotóxico, pode estar passando. Isso aqui é a evolução dos milhões de consumos de importação de agrotóxicos, pode passar? Pode passar esse também. Quando a gente vê as intoxicações, não é só o trabalhador. Olha aqui, dona de casa e trabalhador agropecuário. Isso envolvidos na tentativa de suicídio com os agrotóxicos. Pode passar na lista. Pode passar. Isso aqui é uma criancinha, que vocês sabem, afetada pelo agrotóxico. Pode passar, Larissa. Não vou definir o que é câncer. Pode passando, pode passando. Não vou definir, tá? Não vou definir, não. Tá? Só para lembrar que, para o câncer, a gente não tem limite seguro de exposição. Não tem limite seguro de exposição. Só uma informação que é importante a gente saber. Não existe limite seguro para exposição. Pode passar, Larissa, por favor. Pode passar. Aqui, só para vocês saberem, já que a gente está falando de câncer, isso é importante para o senhor. Ó, o gasto do tratamento do câncer no Brasil cresceu 66%. A região nossa aqui é uma das que mais consome e mais trata, porque a gente tem mais casos e a gente tem mais exposição. Pode passar. Para cada $1 gasto no Brasil na compra de agrotóxicos, a gente gasta na saúde 1,28. E a gente tem a fonte, tá? Associado aqui a crescimento do uso do agrotóxico. Pode passar. Pode passar esse também, Larissa, pode ir. Vamos direto para a Americana. Vamos mostrar a Americana. Vamos mostrar a Americana para vocês verem. Esses são os relatos. E aí a gente chega no observatório, pode passar. E aí a gente chega em... Pode passar até o gráfico da Americana. Aqui a gente tem a taxa de suicídio feminino agrotóxico. E a Americana está aqui, ó, bem aqui, pode passar. A gente encontra aqui a taxa de câncer endócrino aqui, elevadíssima, associada ao grande consumo de agrotóxicos. Esses mapas vocês podem consultar, tá bom? Pode abrir, pode passar. E aqui a taxa de câncer geral também, a Americana está aqui, também alta com relação ao Estado. Pode passar. Esse aqui é um gráfico que vê os óbitos por intoxicações. Isso aqui é a Americana, esse lilazinho. E esse verde é o Estado de São Paulo. Por que será que a gente tem Americana tão diferente? Ou a gente pode ver aqui na tabela, óbitos por local de residência. A diferença de Americana comparado ao Estado de São Paulo, o próximo, e eu vou terminar. Esse aqui é a prevalência do envenenamento, da intoxicação por exposição e os efeitos do agrotóxico. Em Americana, que é esse preto, e o Estado de São Paulo. E aí a gente está discutindo um fator aqui, que é a questão da pulverização, pode passar, onde a gente tem um efeito maior, pode passar. Pode, esses mapas eu não vou nem mostrar, porque os senhores podem consultar. Pode passar, Larissa. Pode passar. Eu vou estar terminando, porque a gente tem muito mais gente para estar falando aqui. Pode passar, não tem problema não. Pode passar. Né? Era o dos... Pode passar, não tem problema não. Tinha o anterior, que mostrava... Mas deixa lá. O que eu queria mostrar para os senhores é o seguinte, como eu falei, eu não vim aqui falar enquanto médico, eu represento a Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental e o capítulo latino-americano de Epidemiologia Ambiental. É uma sociedade com 3.000 epidemiologistas que fazem somente estudos e análises e acompanhamentos epidemiológicos. E o agrotóxico é um dos temas principais. Parabéns, vereador, pela discussão. Isso é muito importante, tá bom? Vou deixar para você.
Muito obrigado. Vamos ouvir agora a doutora Larissa, da USP. Já esteve aqui, volta também com dados técnicos. Boa noite, meu nome é Larissa Mies Bombardi, eu sou professora do Departamento de Geografia da USP, há 10 anos eu estudo a temática dos agrotóxicos e eu acabei de chegar no Brasil, finalizei um pós-doutorado na Escócia, comparando o uso de agrotóxicos no Brasil e na União Europeia. E, como isso é uma audiência pública, eu acho que a ideia é trazer e dividir um pouco do conhecimento acumulado que a gente tem. Então, eu vou iniciar minha fala abordando brevemente como é que se dá o uso de agrotóxicos no Brasil e seus impactos, e depois eu chego na pulverização aérea. Quero agradecer o convite para estar aqui essa noite com vocês, me sinto feliz e honrada. Próximo. Para a gente entender a dimensão dos de agrotóxicos no Brasil, a gente tem que saber que o Brasil é o maior exportador mundial de soja, açúcar, etanol, carne, frango, etc., etc., e segundo maior exportador de milho. Quando a gente fala o maior, 30 milhões de hectares com soja, 10 milhões de hectares com cana-de-açúcar, o que isso significa? E eu queria mostrar mapas para vocês que mostrem isso. Em cana-de-açúcar, no Brasil, a gente tem 3 Bélgicas, 1 Portugal, 1 Escócia, inteiros, só de cana. O próximo, Thelma, por favor. Ou de soja. Quando a gente fala o Brasil é o maior produtor mundial de soja, 10 Bélgicas. Vocês imaginam que a diversidade de um país inteiro, reduzido à soja, isso vai ajudar a gente a entender porque o Brasil é o maior consumidor mundial de agrotóxicos. O próximo. Cerca de 20% de todo agrotóxico comercializado no mundo é utilizado no Brasil. Esse consumo aumentou muito, de 2000 a 2015, ele mais do que dobrou. Em 15 anos, mais do que dobrou o consumo de agrotóxicos no Brasil. Isso tem levado a um número de intoxicações muito grandes. Aqui a gente consegue ver nos círculos pessoas intoxicadas com o uso de agrotóxico. Só lembrando, o Ministério da Saúde nos avisa que, para cada caso de pessoa que ele tem informação de que foi intoxicada, 50 outros, o Ministério da Saúde não sabe. Ou seja, eu tenho uma subnotificação de 1 para 50. Então, o próximo, por favor. O que isso significa, o mapa anterior? Que, nesse período, no Brasil, a gente teve 25 mil pessoas intoxicadas, ou 3 mil por ano. Desse total, 2 mil e poucas foram crianças. A gente tem uma média de 8 intoxicações diárias notificadas. Relembrando, esse número é 50 vezes inferior ao que é a realidade. Próximo. Essas intoxicações, elas se dão por várias circunstâncias, mas a principal delas, notificada, é a da tentativa de suicídio. Em alguns estados, 75% dos casos notificados referem-se à tentativa de suicídio. Bem, é lógico que isso vai virar um dado no Ministério da Saúde, porque uma tentativa de suicídio, o caso vai para a delegacia, vai para um hospital, então isso é evidente. Mas, de qualquer forma, a gente tem estudos no Brasil e no exterior já há muito tempo, que mostram a exposição direta e crônica a determinados agrotóxicos leva a quadros de distúrbios neurológicos que vão acabar redundando em tentativa de suicídio. Próximo.
Uma parte dessas intoxicações tem levado à morte das pessoas intoxicadas. Nesse mapa, eu tenho mortes, está lá em cima, mortes por intoxicação por agrotóxico no Brasil. De se perceber que Paraná se destaca, evidentemente, São Paulo também, em termos absolutos. Vamos ver o que isso significa em números. A gente teve, nesse período, 1.186 mortes por intoxicação por agrotóxico no Brasil, ou 148 por ano, ou a cada 2 dias e meio uma pessoa morre no Brasil intoxicada com agrotóxico. O próximo. Esse é o caso de bebês. Eu sempre gosto de mostrar esse mapa, porque são bebês de 0 a 12 meses, lá em cima. Ou seja, são seres que não se locomovem sozinhos. Esse, para mim, é a fotografia do grau a que nós estamos expostos. Como é que seres que não se locomovem sozinhos são intoxicados nessa ordem? Mais de 300 bebês intoxicados por agrotóxicos nos últimos anos no Brasil. Se a gente for ver em termos de cultura, em que isso é usado? Né? Para que tanto agrotóxico? Então, isso redunda aquela informação que eu dei primeiro. Mais da metade dos agrotóxicos utilizados no Brasil são destinados à soja. Em segundo lugar, a cana e o milho empatados aqui. Cana, São Paulo produz 62% da cana do Brasil, então a gente consegue entender a dimensão disso no estado de São Paulo, que nos interessa de perto hoje. Em termos de ingredientes ativos, eu quero chamar a atenção de 3 aqui. O mais vendido no Brasil e no mundo é o glifosato, que, como a professora Thelma mencionou, foi apontado pela Organização Mundial da Saúde desde 2015 como potencialmente carcinogênico, ou seja, a própria Organização Mundial da Saúde reconhece que ele pode causar câncer, tanto é que esse ano vence a licença do glifosato na União Europeia e os países estão se organizando para se discutir isso novamente. Opa, volta um, Thelma, por favor. Aqui, atrazina está grifada e acefato também, por quê? São inseticidas proibidos na União Europeia há mais de 10 anos. Quero dar um dado fundamental aqui para vocês. 30% de todos os agrotóxicos utilizados no Brasil estão proibidos na União Europeia. Dos 10 mais vendidos no Brasil, 2 são proibidos na União Europeia há mais de 10 anos. Podia dizer, bom, mas não passa por um processo de reavaliação? Passa, e é o que eu vou mostrar para vocês. O próximo, por favor. Isso aqui é a nota técnica do acefato. O inseticida foi proibido na União Europeia em 2003. Olá, se vão quase 15 anos. Eu quero ler o que a Anvisa descreveu quando reavaliou esse agrotóxico. Outro quadro neurológico grave, desencadeado por exposições aos OPs, organofosforados, foi identificado mais recentemente e passou a ser conhecido como síndrome intermediária. A síndrome intermediária caracteriza-se pela acentuada fraqueza dos músculos respiratórios e diminuição da força dos músculos do pescoço e das extremidades proximais dos membros. Esses sintomas aparecem algumas horas após o início dos sintomas de hiperestimulação colinérgica, ou seja, intoxicação aguda. O comprometimento respiratório, se não houver pronto atendimento em hospitais equipados com aparelhos de respiração assistida, pode levar à morte. Por favor, o próximo. Em virtude da acentuada neurotoxicidade, ou seja, neurotóxico, traz distúrbios neurológicos, carcinogenicidade, traz câncer, o uso de acefato tem sido alvo de restrições em vários países e, em 2003, a União Europeia não incluiu no anexo 1. O anexo 1 é o rol de produtos permitidos na União Europeia. O próximo. Apesar de tudo isso, isso aqui no Diário Oficial da União de 2013, mantém-se na monografia, ou seja, na licença do acefato, a autorização de uso nas culturas de amendoim, algodão, batata, brócolis, citros, couve-flor, feijão, melão, repolho, soja, tal, exclusivamente para aplicação por meio de equipamentos mecanizados. Ou seja, continua sendo permitido. É cancerígeno, banido na União Europeia há 15 anos, passou por reavaliação pelo nosso Ministério da Saúde e continua sendo permitido. Só não pode ser aplicação manual. Por avião pode, por outros equipamentos pode. Próximo, por favor. Aqui, uma pesquisa feita na União Europeia com ratos alimentados ou com milho transgênico ou ingerindo água contendo glifosato. Não é preciso ser da área médica para enxergar os tumores nos ratos, tá certo? Esse é o ingrediente ativo mais vendido no Brasil. Próximo, por favor. A validade de um registro no Brasil é por tempo indeterminado. Uma vez um agrotóxico registrado no Ministério da Saúde, o registro não caduca. Em outros países caduca. No Japão, volta, por favor, ele é de 3 anos, na União Europeia é de 10 anos, nos Estados Unidos 15. Tá bom? Brasil por tempo indeterminado. Próximo, por favor.
Esses gráficos são para mostrar a diferença, algumas diferenças entre Brasil e União Europeia em termos de resíduo para alimentos e para água. Aqui eu tenho, por exemplo, o resíduo de glifosato no café. O nosso, aqui desse lado direito, sempre o Brasil, do lado esquerdo, a União Europeia. O nosso limite de glifosato, aceito, no Ministério da Saúde. Todos os dados, eu não avisei, mas todos os dados que eu estou trabalhando são dados do Ministério da Saúde. 10 vezes mais resíduos de glifosato permitidos no nosso café do que na União Europeia, 20 vezes mais glifosato na nossa cana do que na União Europeia. Próximo. Na nossa soja, o nosso limite de glifosato, 200 vezes maior do que o limite permitido na União Europeia. Na nossa água, vejam só, a atrazina, vocês se lembram, é um dos agrotóxicos proibidos na União Europeia desde 2003. O nosso resíduo na água potável, no que chamamos de água potável, é 20 vezes maior do que o resíduo na água potável da União Europeia. Para o acefato e para a malationa, por exemplo, a malationa é usada na campanha da dengue, a gente não tem limite estabelecido de resíduo para a nossa água potável. Próximo. 2,4-D é o segundo veneno mais vendido no Brasil, segundo agrotóxico mais vendido no Brasil. 300 vezes maior o resíduo de 2,4-D no Brasil, permitido na nossa água potável, do que na água potável da União Europeia. Próximo. E o glifosato fecha, com uma chave que, infelizmente, não é de ouro, essa realidade. A gente tem, permitido na União Europeia, 0,1 microgramas por litro, e no Brasil, 500 microgramas por litro, ou seja, o nosso resíduo na água de bebê é 5.000 vezes maior do que aquilo que é permitido na União Europeia. Próximo. Aqui eu tenho um mapa com as nossas exportações de cana-de-açúcar para a União Europeia, com compra conforme os países, e do lado esquerdo eu tenho o rol de agrotóxicos permitidos no cultivo da cana-de-açúcar, proibidos na União Europeia. Próximo. Aqui a mesma coisa com citros, escolhi cana e citros para mostrar para vocês, porque fazem parte da realidade específica aqui da região de Americana, tá certo? A mesma coisa aqui do lado esquerdo, superior, eu tenho a lista de agrotóxicos de uso permitido no Brasil e proibidos na União Europeia, por favor. Aqui a Thelma já mencionou, é uma exposição virtual feita por um fotógrafo argentino em área de soja, cultivo de soja na Argentina, também pulverizada, área de pulverização de soja na Argentina, pode passar a próxima. Não é preciso ser especialista para ver os transtornos que esse tipo de aplicação causa. Não vou falar da deriva, acho que já foi suficientemente falado, só quero ressaltar que isso aqui foi tirado da ANDEF, Associação Nacional de Defesa Vegetal. O que é isso? É o órgão que congrega as empresas de fabricação e comercialização de agrotóxicos. Que vai afirmar nesse documento? A deriva é o deslocamento da cauda do produto para fora do alvo desejado e é uma das principais causas da contaminação do meio ambiente e da intoxicação de populações. Por favor, o próximo. A pulverização aérea está proibida na União Europeia desde 2009, a não ser em casos excepcionais. Ela acontece em casos excepcionais e autorizados. Ela não é prática cotidiana, corriqueira e normal na agricultura. Ela é proibida, exceto em casos excepcionais, desde que sejam atendidas algumas condições, entre elas que o risco via aérea é menor do que via mecânica. Pronto, por favor. Aqui vou chegar nos dados que nos interessam de perto. Pulverização aérea em São Paulo por cultura. Então, aqui só o caso do Estado de São Paulo. Cana-de-açúcar, vocês podem ver, 70%, cerca de 70% da pulverização aérea em São Paulo é relativa à pulverização do cultivo da cana-de-açúcar. O que se usa mais em termos de agrotóxicos, inseticida? É o que é mais pulverizado no Estado de São Paulo. Mais de 60% daquilo que é utilizado na pulverização aérea no Estado de São Paulo se refere a inseticida. A gente consegue entender um pouco o que tem acontecido com os casos relatados de abelha, mesmo aqui no município de Americana. O próximo, por favor. Aqui é um mapa da pulverização aérea no Estado de São Paulo, pulverização total de 2013 a 2015. Vocês podem ver a região de Americana. Por favor, o próximo. E aqui são os dados de pulverização aérea no Estado de São Paulo, só relativos à cana-de-açúcar. Tá certo?
Finalmente, esse é o último mapa que eu quero mostrar para vocês. Um mapa com as anomalias, casos de nascimento com malformação congênita no estado de São Paulo. É possível a gente enxergar a sobreposição, a gente tem indícios de que essas localizações, onde os casos são mais frequentes, estão relacionadas com o uso de agrotóxicos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui essa noite com vocês. Muito obrigado, doutora Larissa. E vamos ouvir agora o doutor Ivan Carneiro. Ilustríssimo senhor Padre Sérgio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, ao convite e dizer que acho importante parabenizar essa iniciativa, dizer que eu acho muito importante este evento, e aproveito também a oportunidade para cumprimentar os colegas de mesa, o público presente, e estabelecer um debate em torno de tema tão relevante, não só para a comunidade americanense, vereador Tiago, mas a todos, eu acho que é fundamental. Todos tiveram aqui a oportunidade de dizer o que pensam, porque são contra ou porque é a favor, de maneira a subsidiar essa decisão dos vereadores. Eu tomaria a liberdade de fazer, assim como fiz quando estive aqui nessa casa, por ocasião da segunda votação desse projeto de lei, lembrando que o primeiro foi aprovado por unanimidade pelos senhores vereadores, o que eu acho muito bom, porque significou aí uma sensibilidade, uma demonstração de preocupação com o meio ambiente, com a saúde do americanense, que a gente não tem aqui, é compreensível que não tenha, não é nenhuma crítica, a presença de todos, mas que todos possam ter acesso a esse material audiovisual e que essa ata da reunião de hoje, da ata pública, seja confeccionada a tempo para os senhores vereadores terem acesso, fazerem as suas respectivas consultorias, para que todos decidam com consciência. Eu acho que isso é o mais importante, com conhecimento técnico. E nessa ideia de colaborar nesse conhecimento técnico, para aqueles que não estiveram presentes na reunião anterior, eu lembro que a gente tem até um inquérito civil na região de Rio Claro, instaurado em 2016, que é o inquérito 1616, que foi enviado já há alguns dias e que eu tive a notícia que somente hoje chegou nessa casa. Ele tem algo em torno de 1.500 e poucas folhas, mais os CDs. Então, tem informação variada, voltada muito mais para a questão do agrotóxico e o prejuízo, a relação dela com a mortandade de abelhas. Eu vou falar um pouco mais adiante disso, mas já deixo registrada essa questão e a necessidade de que essa análise seja feita antes dos